Falar sobre um momento muito ruim do Fortaleza, não é o momento quando eu me refiro, não é só esse recorte, esse instante. Quando eu falo sobre momento, é a temporada, é o ano de 2025, dos últimos 20, entendam, 20 jogos do Fortaleza. O Fortaleza só conquistou 4 vitórias e a gente está incluindo o WO contra o Colo-Colo, sendo com muita boa vontade. A gente tem aqui as informações no nosso telão, porque são 20 jogos, repito, e apenas 4 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Tem esse asterisco aqui, Caio e Renato, porque tem o WO aqui, contando com o WO. Aquilo, né? Saiu de campo ganhando, foram 3. O jogo contra o Colo-Colo entra como estatístico porque o Fortaleza aí ganhou com justiça, porque o Fortaleza não tinha culpa nenhuma do que aconteceu, da selvageria que aconteceu lá no Estádio Monumental. Mas é meio surreal, principalmente quando você faz um flashback, que nos últimos anos o Fortaleza foi um time muito competitivo em qualquer competição que disputava. Só que esse ano, desde o início da temporada, talvez o ponto de partida seja até esse jogo, o primeiro clássico rei da temporada, o Fortaleza não conseguiu emplacar, não conseguiu ser um time que brigasse. E quanto mais os desafios ficaram maiores na temporada, esse problema, essa situação, esse ano ruim foi enaltecendo. Na hora que entra Brasileirão, Série A, Copa Libertadores, Copa do Brasil mesmo sendo retrô, o Fortaleza traz um retrospecto terrível ao longo do ano. Isso está sendo repetido diariamente, mas é porque, de fato, não tem como fugir de um assunto, principalmente quando a gente olha que o Fortaleza vai enfrentar, na sequência, como você falou, simplesmente Racing Avejandeira, Flamengo no Maracanã. É muito impressionante, né, Renato? Dessas 4 vitórias, a gente está falando de Fluminense e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. A gente está falando do Colo-Colo pela Libertadores. E o WO. E o WO. Esses são as vitórias que o Fortaleza tem nesse período. E o que me assusta também nessa estatística é a quantidade de derrotas. Principalmente se a gente for lembrar que em 2024 o Fortaleza não perdeu como mandante no Campeonato Brasileiro. Então assim, quando você olha para o recorte de 20 partidas e considerando que é um começo de Campeonato Brasileiro, jogos com enfrentamento em outras competições que não são dos mais complicados, e aí você tem 7 derrotas, isso realmente reflete todo o clima muito ruim que se instaura no Fortaleza nesse momento, né? Então, assim, é um momento de... A gente falava muito sobre queda de produção, sobre crise técnica, e aí, assim, quando você tem jogos ruins, partidas que são abaixo, mas você não perde, consegue vencer ali no apagar das luzes, como já aconteceu com o Fortaleza em outros momentos, as coisas tendem a melhorar sem tanta dificuldade. O problema é que quando você não joga bem e começa a não ter os resultados, aí gera essa pressão que o Fortaleza vive hoje. Para sair disso, primeiro vai precisar voltar a jogar bem. Porque é muito difícil imaginar que você volta a ganhar jogando mal. Então, o primeiro passo é voltar a jogar bem, é voltar a recuperar a confiança. E aí, obviamente, começar a conseguir resultados dentro de casa e no Campeonato Brasileiro vai precisar voltar a ganhar fora. Você não acha que pode ser inverso? Porque quando você está tão mal como está o Fortaleza, não é, no primeiro momento não é melhor vencer, chegar lá quando for? Claro, mas eu entendi. Eu concordo com você. Se a gente for lembrar, por exemplo, de 22... O Fortaleza ganha do Cuiabá lá fora, 1-0 com o gol do Robson. Uma retranca danada, bola longa do Benevenuto, gol do... titular, todo mundo ganha do Cuiabá, beleza, eu concordo com isso. Mas é difícil imaginar que você volta a ganhar jogando mal. É melhor, fica mais fácil, mais próximo da vitória quando você começa a jogar bem. E acho que o Fortaleza tem lastro pra isso. Agora, né, já passou da hora dele voltar a jogar. Vamos para o aeroporto, porque é o seguinte, Fortaleza já, inclusive, através da assessoria de imprensa, Fortaleza já divulgou, já passou pra gente aqui, que os jogadores não vão passar, como qualquer outro passageiro, pelo saguão principal. Eles vão para uma outra entrada para se preservar, porque, obviamente... O momento pede... exatamente. O momento pede. Bora lá pro telão. O telão tá aqui, vamos lá para o aeroporto. Para falar com Eduardo Trovão, agora sim. Eduardo Trovão está ali, esse é o saguão, ali a entrada para o embarque dos voos internacionais, mas não é aí que Fortaleza vai embarcar não, né, Trovão? Bom dia para você. Exatamente, você. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Coincidência, né? A companhia aérea falar que vai ser muito em cima da hora e por isso precisa ir por um portão alternativo e não por aqui, justamente no momento em que o time está muito mal e sofrendo muita pressão da torcida. Enfim, foi essa notícia divulgada pela assessoria do Fortaleza. O fato é que o time não vai passar por aqui, como passou, por exemplo, no jogo contra o Bucaramanga, também chegando sempre 1 hora antes do voo. O voo fretado para a Argentina sai daqui de Fortaleza 1 da tarde, portanto, os jogadores do Fortaleza chegam ao aeroporto mais ou menos meio-dia. E vale lembrar também e avisar os torcedores que o Fortaleza, depois desse jogo na Argentina contra o Racing, já vai direto para o Rio de Janeiro. O jogo contra o Racing é na quinta-feira à noite. No domingo, 6h30 da noite, no Rio, tem o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Então o Fortaleza não volta para a Fortaleza. Da Argentina, vai direto para o Rio de Janeiro. Ainda assim, mesmo que a gente não consiga ver o movimento dos jogadores por aqui, a assessoria do Fortaleza também me garantiu que o clube vai divulgar, como tem feito, os relacionados para essa partida. Então a gente vai conseguir saber quem é que viajou, quem é que está à disposição do Vojvoda e quem não está. O fato é que o Fortaleza joga a vida nesse jogo contra o Racing. Basta um empate para se classificar, mas o momento é muito complicado. A temporada é muito complicada. É isso.
dá pra gente perceber ali, ó, o presidente Rolim, também o Thiago e o Renato, que são 2 funcionários do clube que trabalham nas logísticas de jogos do Fortaleza. Eles estão embarcando por aqui, mas como eu disse antes, a delegação tricolor vai por um portão alternativo. A gente não tem a confirmação de onde é, mas eu vou ficar por aqui no aeroporto, ficar de olho, ver se a gente consegue o registro de algum jogador. Beleza?